A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar para o início desse culto de ensino, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos para a glória do Teu santo nome nessa noite. Que a Tua mão, que o Teu poder venha sobre nós, ó Pai, nos instruindo na Tua palavra, na Tua verdade. Nós sabemos que é uma igreja bastante humilde, Pai, mas o Senhor não olha para a humildade do ambiente, o Senhor olha para o coração contrito e quebrantado, Pai. Porque se templo fosse alguma coisa, Tu seria o primeiro a construir quando Tu veio nessa terra. Ó Deus, mas estamos aqui reunidos em pessoas, ó Pai, para glorificarmos o Teu nome, Pai. Mas abençoa aqueles que conseguem construir, aqueles que conseguem, Papai querido, edificar algo, Pai querido, para ajudar, auxiliar pessoas. Tira do coração de muitos pastores, ó Pai, a ganância, Pai, a sede pelo dízimo das pessoas, antes de ter sede pelas almas delas, ó Pai. Ajuda cada coração e cada mente. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Vamos louvar um hino da harpa aí? E me dá aí, meu bem. Você só acompanha, tá? Eu vou louvar na tua Bíblia, beleza? Porque o meu celular está em ação. Glória a Deus. Quando é 9 horas aí, vocês me avisam, beleza? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos louvar o hino de número 526. Glória a Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Acharam? Achou, irmão? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
Deus seja louvado e exaltado Senhor. para sempre. Manas, coloca de pé que nós vamos fazer uma oração pela senhora, bem? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pega teu óleo de unção lá, por favor, irmão Sandro, pastor, presbítero Sandro. Aleluia. Glória Toca a aqui no ombro dela, no ombro Aleluia, esquerdo. Deus. No ombro Poder. direito, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado para sempre. Espírito Santo de Deus, vai curando Glória a as Jesus. dores, as Em nome de enfermidades, Jesus, vai Senhor. trabalhando, vai manifestando, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Decreta a vitória nessa Em noite. nome de Jesus. Faz o teu mover, o teu Pai. agir. Em nome do Senhor Jesus. Dá livramento, Em nome de da Jesus, força, da meu graça. Deus. em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Louvado e Pai. exaltado seja o teu nome. Glória a Deus, Em aleluia. nome Glória a de Deus, Jesus, aleluia. Glória a Deus, pela força aleluia. da tua Grande é o poder do Deus eterno, do Deus poderoso. Espírito Santo Aleluia, de Jesus. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se não achar, deixa. Aleluia. Oh, aleluia. Perdão, Jesus, todo julgo, Pai. Deus de poder e de glória, manifesta teu poder. Em nome de Jesus. Age de forma sobrenatural neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Deus. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia aí, meus amados irmãos, em Tiago, capítulo 1, capítulo 3, na verdade. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quero cumprimentar meus irmãos aí da rede social, tá bom? Que é um culto na igreja que está sendo construída ali do lado, aos pouquinhos. E por enquanto a irmã cedeu a área aqui para a gente estar cultuando a Deus nos cultos de ensino, mas tem sido uma bênção, tá? É 4 pessoas que participam desse culto aqui toda quarta e domingo, tá bom? Deus abençoe sua vida aí, meu irmão. De vez em quando você vai ver que eu respirar profundo aqui, tentar buscar fôlego, porque eu tenho esse problema desde criancinha e vou morrer com ele, eu acho, viu? Se Jesus não botar a mão. Mas não se preocupa não, tem pessoa até que acha que eu vou morrer. Teve uns que falou bem assim, rapaz, cuidado que você vai infartar. E ele que acabou infartando. Mas Deus é bom, viu? Acharam aí Tiago 1, Tiago 3? Tiago 3. 3. Tiago capítulo 3. Aleluia. Amém. Eu vou ler o versículo 1 e assim os irmãos sucessivamente, amém? Diz assim, ó, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que há vontade daquele que as governa. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. 14.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que vem do alto. Perdão. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercita a paz. Vamos todos repetir o versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Então, aqui a epígrafe aqui de Tiago 3 é os pecados da língua e o dever de refreá-la. Eu coloquei um tema aqui, né? Falando o que edifica e o que não edifica, certo? Que é a mesma coisa do que está escrito aí nesse versículo 10, que agora acabamos de todos recitarmos juntos. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aqui o apóstolo Tiago, né, deixando claro na sua experiência de vida o quanto que as palavras podem ou edificar ou colocar uma pessoa em perigo. Né? Então ele, pelo Espírito Santo, trouxe essa interpretação a respeito do dever de domar a língua, expressando que a língua é um membro pequeno no corpo, mas se gaba de grandes coisas. Aleluia! A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 12, né, que conhecemos as árvores pelos seus frutos. E nós sabemos que o fruto, ele é provado pelo paladar, que está na língua. E é isso que é o fruto. É coisas que saem da nossa boca. A Bíblia diz que por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Então, muitas das vezes, nós entendemos que existem palavras que ferem mais do que pancada. Ferem mais do que, sabe, porque eu machuquei meu pé aqui, mas amanhã ele já sara. E ele vai ficar tranquilo, mas tem palavra que eu tento fugir dela, já tem mais de 10 anos, sabe? Aquela palavra fica no ar assim, ó, te seguindo. Por exemplo, quando alguém te acusa de alguma coisa ou lança uma calúnia com palavras, injúria, você vai dormir, de vez em quando você ouve aquela palavra, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. São palavras lançadas ao vento, ao ar, sabe, que ela vai procurar o endereço, né? E quando diz, essas palavras foi recitadas ou ditas para a direção de fulano de tal, então essa palavra vai incomodar aquele fulano de tal, vai procurar ele, o alvo é ele, tá? Só que vamos supor que o fulano tem uma esposa, tem uma mãe, tem filho. E às vezes esse fulano não liga muito para o que os outros falam. Mas só que às vezes, irmão, machuca pessoas que estão em volta. Tem pessoas que não querem ver aquela pessoa sendo maltratada. Certo? Às vezes a pessoa está sendo traída, mas não liga. Mas uma mãe sofre por ver o seu filho ou a sua filha sendo passados para trás. Então, meus amados irmãos, nós devemos vigiar muito, 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 porque a língua diz que ela põe fogo em uma grande floresta, mas até ela mesma se lança ao inferno. Significa que as minhas palavras não vai prejudicar só a mim, mas quem está no convívio junto comigo. Quem está próximo junto comigo acaba se prejudicando também. Aleluia! Dependendo do que eu falar a respeito de fulano de tal ou de Beltrano, eu posso ali, sabe, abrir portas para ele ou para ela, como também levantar inimigos contra ele ou contra ela.
Pessoas que não te conhecem, não sabe quem é você. E aí vamos supor que aí um cara que não gosta de você se encontrou com essas pessoas primeiro. E aí começou a falar de você, que você é birrento, que você é mau, que você não presta, que você é metido. Aí um dia, por acaso do destino, aí a gente se encontra com aquela pessoa ela vai ter aquela impressão quando nos vê, já lembra do que fulano falou para ela ao nosso respeito, ao seu respeito, e fala, não, eu quero distância desse daí. Eu quero distância dessa daí, porque fulano já me falou sobre ele. E aí a Bíblia diz que é o seguinte, que eu não devo dar ouvidos a tudo que se fala por aí. Porém, não é todo mundo que entende isso, porque nem todo mundo lê a Bíblia. É verdade. Entende? Então é só pessoas maturas que estão dispostas a meditar na palavra do Senhor que vai ter o entendimento de quando alguém falar mal de alguém para você, você vai entender o seguinte, eu não posso acreditar no que fulano está falando, eu tenho que saber claramente, eu vou conhecer a pessoa, se Deus permitir. Glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que é o pleno conhecimento? É conhecer a tal ponto que você não tenha mais dúvida a respeito do que você está provando, experimentando. É isso mesmo. Então, quando as pessoas veem uma pessoa pela primeira vez, dizem, não fui com a cara dessa pessoa, não fui com a cara dela. Mas depois de um tempo, quando começa a conviver, diz, rapaz, mas essa pessoa é tão boa, parece que foi Deus que mandou ela pro meu caminho. Mas no começo eu não ia com a cara dela, não. No começo eu via que ele era meio metido, que ela era meio metida. Então, assim, não se conhece. Às vezes julga pela aparência ou porque ouviu falar daquela pessoa. A Bíblia diz que Jó conhecia Deus de ouvir falar. Então ele julgava que Deus aceitava ele viver de qualquer forma. É, meu Deus. E aí Deus fala, não, meu amigo, eu vou tirar umas coisas do seu convívio, tirar umas coisas da sua vida, porque eu quero que você me conheça como é que eu me agrado. Como é que eu quero que você viva. E aí quando nós escolhemos Deus, irmão, Ele é que sabe quem vai ficar do nosso lado. Aleluia, Deus. Ele é que sabe quem vai viver comigo. Glória a Deus. Ele é que sabe qual é o filho ou a filha que vai ficar comigo. É, Deus. Ele é que sabe quem são os amigos que vão ficar comigo. Louvado seja Ele que sabe quem são as pessoas que vão comigo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Aleluia, Deus. E às vezes, irmãos, a gente acaba, aleluia, dando preferências a alguém que não prefere as coisas de Cristo. É, meu Deus, verdade. E a gente entende claramente aqui na palavra de Deus que Jesus, uma certa vez, ele falou para os seus discípulos da seguinte forma: eu estou pregando dessa forma porque foi dessa forma que Deus me conduziu para pregar. E eu estou vendo que alguns dos discípulos estão indo embora porque o discurso está duro. Desse jeito. E ele vai para os seus 12 discípulos e pergunta, e vocês não querem também não ir embora? E eles falam, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Então só Jesus, irmão, sabe, aleluia, perfeitamente o que falar. Aleluia, Jesus. E através de Jesus, o Espírito Santo entra em nós e nos ensina como manusear as palavras que devem sair da nossa boca. Então, da nossa boca, irmão, não é para jorrar fonte amarga e fonte doce. É para jorrar somente, aleluia, aquilo que edifica. Glória a Deus. É isso que ele está nos dizendo. Olha só como ele diz no versículo 10. Da boca de uma pessoa procede bênção e maldição. Sabe, uma hora está elogiando, outra hora está maldizendo. Uma hora está, sabe, fulano é de boa, mas uma hora fala, fulano é o capeta em forma de gente. Então assim, ou é ou não é. Por quê? Porque ele diz assim, ó, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Sabe, nós devemos nos esforçar. Por quê? Porque até mesmo Labão, quando foi atrás de Jacó, para reaver aquilo que Jacó havia levado, que ele achava que era seu, Deus apareceu para Labão e falou, ó, não fala para Jacó nem bem e nem mal.
Por que nem bem e nem mal? É porque o coração dele está com raiva de Jacó. Se ele falar bem, Deus vai dizer, você está mentindo, seu coração não é o que fala a tua palavra. É forte, Jesus. E se ele falar mal, Deus não vai se agradar porque ele está falando mal de um servo de Deus. Você está entendendo, meu povo? Então Deus fala, fica calado, está com o coração amargurado, se cala, não abra a boca não, porque se tu abrir a boca, se tu falar bom, vai ser falsidade. E se tu falar mal, não vai ser de acordo com a palavra do Senhor. É isso que Deus está falando. Na hora da ira, vai orar. Na hora da ira, evite abrir a boca. Glória a Deus. Porque se tu tentar falar uma coisa que você não queria falar, pode ser que soa naquele momento como falsidade. Dessa forma, Jesus. Porque o Espírito Santo sonda e diz mentira, mentira e mentira. Não era isso. Hoje o calor tá grande, tá, meu povo? Ou só eu que estou sentindo isso? Sandro, lê aí o versículo 1, por gentileza, de Tiago 3. Meu bem, não, Imana, o versículo 2 e você, meu bem, o versículo 3. Pode ler, Sandro. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Continua? Amém. Pode ler o 2, Imana. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Lê, meu bem. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Amém. Então o versículo 1 fala para os irmãos não se tornar mestres, né? Mestres em que ele está dizendo aqui? Relativo a só eu que sei. É tipo isso, porque o mestre é uma pessoa que ele está ali dizendo que ele que guia, ele que direciona. E o Tiago, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo isso aqui, ó. Na verdade, irmão, o Espírito Santo sabe como conduzir. Porém, o que acontece? Se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo conduzindo, é uma coisa. Aleluia, Deus. Porém, o ruim é ter o palpite próprio, a opinião própria, para querer guiar de forma errada. Entende? Porque quando a gente é guiado pela palavra de Deus, aí é o próprio Deus nos guiando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então assim, não tem grande nem pequeno. Qualquer um tem o direito de falar. Igual naquela igreja da minha mãe lá, que a minha mãe frequenta, CCB. Se você, na hora da palavra, qualquer um que sentir de profetizar, até uma criança, tem direito de voz. Certo? Se as pessoas analisarem e entender que foi Deus que falou aquela mensagem, se tem coerência, a igreja deve observar e guardar a palavra. Entende? Então o que acontece? Qualquer um de nós, se tivermos cheios do Espírito Santo, Deus fará questão, sabe, de usar um para algo, outro para outro, outro para outro, outro para outro. E é isso. Então, se a pessoa automaticamente, quanto mais ela fala, mais ela tem probabilidade de erros. Então, por isso que a Bíblia diz que receberá maior juízo quem, de fato, não refrear a boca. Aí diz aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí o que acontece? Quando ele diz que se alguém é perfeito no falar, tá entendendo? Não tem ninguém perfeito, irmão. Não tem ninguém perfeito. Porém, existe pessoas que moderam mais as palavras e pensa bem no que vai estar falando, se tem coerência ou não. Por quê? Porque aí não assanha, não fere os outros membros do corpo. Refreia-se todo o corpo. Aleluia. E diz assim o versículo 3, se pomos freio na boca dos cavalos,
para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então assim, você vê o cavalo quando coloca o cabresto na boca, que bota aqui uma peça, uma chapa, cabride, né? Na boca do cavalo, então ali a pessoa que está montada sobre ele, guia ele. Só que tipo assim, se ele não tiver aquele cabresto, se ele não está em cima, ele faz o que ele quer. Não adianta dizer que você vai comandar ele para a direita ou para a esquerda, que você não comanda. Entende? Então o que Deus está dizendo? Ó, é por isso que quanto mais a gente fala, mais a gente cai em tentação. A gente entra em tentação. Por quê? Porque às vezes a gente não bota freio no que fala. Freio nas palavras. Sabe? Se precipita. E o inimigo, ele é o mestre, aleluia, para tentar arrancar palavras, principalmente na rede social. Quantos nós no começo do WhatsApp não caímos em cilada de lançar palavra que nós não devia falar? E alguém lá do outro lado lá guardou o seu áudio, as suas falas, e está usando aquilo contra você. Você está entendendo, gente? E aí o que acontece? Só que às vezes você falou precipitado. O inimigo armou o laço e a pessoa caiu. Sabe? Só tipo assim, porque nós somos seres humanos, chega uma hora que a gente tem limite. Só que na hora da ira você tem que fechar a boca, porque se você falar irado, você vai falar o que não deve falar. Certo? E ali fica ali no registro, a pessoa peca no falar. Então quando se coloca freio na boca do cavalo para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, cabresto na boca do cavalo, se eu puxo para a esquerda, ele vem para a esquerda. Se eu puxo para a direita, se eu puxo os dois, ele vem de ré, né? Isso até às vezes até empina, né? Se eu quiser que ele empine, eu puxo para cima. Ele vai empina, ele obedece mesmo, né? Se você puxa para trás assim, ele anda de ré. É interessante. Se você bate o negócio assim, ele vai para frente. É interessante essa tática, né? Então assim que funciona. Já andei de cavalo, até de jumento, já levei coice, então já sei como é que funciona. Então o que acontece? Lê o versículo 4 aí, por gentileza, presbítero Sandro. Vejo também as naus que, sendo tão grande, é levada de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Amém. É o timoneiro. O timoneiro é o piloto do navio, tá? Ele é o que guia o navio, a embarcação. E ali aquele volante, ele tem cabos de aço ou então corrente que vai até o leme lá atrás. O leme fica na polpa, certo? E o leme aqui é comparado à tal da língua. Só que interessante que a língua do navio fica na traseira e a língua do homem fica na fronteira. Não é verdade? Então o que acontece? Só que o camarada que está guiando aquilo ali, ele está lá na frente pilotando aqui, certo? Então o navio ele é grandíssimo, grandíssimo, grandíssimo. O leme dele, ó, pequenininho, irmão, fica na água. Mas para qualquer lado que ele jogar o volante, é para lá que o bicho vai. É para lá que ele vai. Entende? Então o que acontece? Então o navio, ele é batido, né, de rijos ventos, né? E por um pequeno leme são dirigidos. Então assim, não tem vento, irmão, que faça ele mudar de direção se o timoneiro quiser. O vento pode estar forte como for, pode estar tempestade que for. Se o timoneiro disser para cá que eu quero ir, o vento pode ser contrário, vai para onde o timoneiro está dirigindo. O que é que Deus está querendo nos dizer, irmãos? Não importa a ventania que você está passando. Se você souber dirigir a sua língua, se você souber frear a sua língua, aleluia, você, não vai ter vento que te faça desviar. Aleluia. Não vai ter vento que faça você sair do foco. Deu para entender mais ou menos aqui? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então assim, o pequeno leme, ele é dirigido para onde queira o impulso do timoneiro. O timoneiro está dizendo, eu quero ir para o Japão. Não importa se o vento está querendo me levar lá para os Estados Unidos. Se eu decidir que é para o lado do Japão que eu vou, então vou impulsionar para o Japão. Você está entendendo? É assim que funciona. Se você decidiu que quer fazer o bem, pode vir o inferno, o vento que for para te tentar fazer você fazer o mal. Se você disser que vai fazer o bem, acabou. Glória a Deus. Agora, se quiser fazer o mal, o vento já está aí para levar.
Entende? O vento já é proporcional, né, irmão? Já ajuda, já coopera, né, para que a gente consiga fazer o mal com mais facilidade. Lê o versículo 5 aí, irmã, por gentileza. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, assim também a língua é um pequeno órgão, membro, que se gaba de grandes coisas. Entende? Então é assim também a língua. Sabe o que acontece? É igual o leme. O leme, ele pode bater no peito e dizer: eu sou responsável para dar direção a esse gigante navio. Certo? Então a língua, às vezes, se lança a pessoa no inferno ou na bonança, tá entendendo? Ela pode, se ela for para a bonança, ela pode abrir a boca e glorificar a Deus por ela estar levando todo esse corpo, esse espírito e essa alma para a presença de Deus. Mas se a língua for, aleluia, levada, guiada de forma errada, ela também vai se gabar, tá entendendo? Por estar levando todo esse nosso corpo e algumas outras pessoas também que queiram nos seguir para o lado estreito, para o lado errado. Amém? Amém. Então está dizendo assim, ó, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha. O que é uma fagulha? Você sabe que no tempo da seca, até um caco de vidro, às vezes, que dependendo da posição que ele estiver, e estiver perto do mato seco, o próprio sol, ao bater nele, vai gerar uma fagulha ali, vai como uma espoleta, né, irmão? Um acionador para poder tocar fogo. A língua também é comparada assim, ela é como uma fagulha, sabe? A minha esposa, ou nós, ou eu, ou você, irmão, a gente tá na paz. Se você não souber o que vai falar, você mudou o dia todinho daquela pessoa. Pronto, a pessoa ia pregar, e a pessoa abre a boca para falar uma coisa, vixe, pronto, o cara já sai com o coração já daquele jeito. Ai meu Deus, eu não posso ficar assim. Mas a língua teve poder de incendiar o outro coração, a outra vida, sabe? Então assim, vigiemos no falar, vigiemos para que nós não venhamos colocar tropeço diante dos nossos irmãos, sabe? Por quê? Porque aleluia, principalmente, irmão, quando tem alguma coisa marcada para fazer um trabalho para Deus. Aí pronto, aí o inimigo começa a botar coisa, começa a tentar fazer o outro lançar palavra para poder frear aquele que vai fazer a obra, sabe? E assim, eu tô falando que isso não acontece corriqueiramente, mas vira e mexe, se a gente não vigiar, acontece sim. E a pessoa já vai o quê? Vai fazer uma obra, pregar a palavra, com o coração como? Já triste com aquela palavra que ouviu. Angustiado por aquela palavra que ouviu. Talvez para quem lançou a palavra não foi nada. Para quem lançou aquela mensagem, é igual a Bíblia diz bem assim, ó, que a mulher imoral, ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada demais. Só que está falando da mulher de qualquer um, tá, irmão? Aqui trazendo para a atualidade, pode ser mulher, pode ser homem. E aí o que acontece? Então, a pessoa acha que não causou nada demais. Mas naquele dia o cara pregou chateado, o cara ficou chateado, não desmarcou porque na verdade já estava aquele compromisso, mas ele não ficou chateado por querer. É que alguma coisa acionou aquela pessoa, a fagulha acionou aquela pessoa, para ela ficar incendiada. Então assim, você tem aí um isqueiro dentro da sua boca. Você tem aí um palito de fósforo dentro da sua boca. E tem que entender que a alma da pessoa, o coração da pessoa, tem gasolina, tem combustível. E se acender, meu amigo, vai pegar fogo em tudo. Então vamos refrear a nossa bela língua. Então, a fagulha põe em brasa uma grande selva. Você vê que os brigadistas, os bombeiros, né? Vem para apagar aquele fogo e dá trabalho, é animal que morre queimado, sabe? É vidas que se perdem, é pessoas que são intoxicadas, aleluia, intoxicadas por conta daquela situação, daquela queimada que aconteceu ali. Leia, meu bem, o versículo 6, por gentileza.
A língua também é um fogo como Quando é 9 horas pode falar, tá, gente? mundo agora de é iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então o versículo 6 vai dizer que a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A Bíblia diz que de dentro do falso profeta, de dentro da besta e de dentro do dragão, dragão você sabe que simboliza o próprio diabo. O falso profeta é aquele que representa como se fosse a satânica trindade. A besta, o dragão, como tem a Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem o dragão, a besta e o falso profeta, que é a satânica trindade. E aí um representa o Pai, outro representa o Filho, outro representa o Espírito Santo, mas de forma oposta. E a Bíblia diz que de dentro da boca dele sai 3 espíritos semelhantes a rã. Dentro da onde? Da boca. Entende? Entende? O que acontece? As palavras. Deus ele fez os céus e a terra com palavras. Haja isso, haja aquilo, haja luminares. Viu Deus que tudo era bom. Então da boca de Deus só saiu coisa boa. Glória a Deus, aleluia. Porque o mal por si só ele se destrói. Da É, boca. Deus. Presta atenção, o diabo não é o dragão? De dentro dele são um espírito semelhante ao quê? Porque nem o diabo é diabo sozinho. Ele precisa ter algum espírito dentro dele para ele também ser endemoniado. É forte, né? Você entendeu? Ele também precisa de outro demônio que entra nele e deixa ele endemoniado daquele jeito. Você entendeu, gente? Como é que o negócio é estreito? É dessa forma, gente. Certo? Então, o que acontece? Acontece que a língua ela é fogo. A língua é o quê? Fogo. A língua é fogo, então toma mais água, viu, Vi? Toma mais água, calma essa língua. Baixa essa chama. Não é verdade? Abaixa essa chama. Né? Quando abre a boca, já queima o ouvido do irmão. Né? Já queima. Já viu que de vez em quando você está com os ouvidos assim queimando? Ixi, tem alguém metendo fogo em mim. Alguma boca. Não é assim que a gente pensa? E tem às vezes a ver no mundo espiritual. Aí diz que é mundo de iniquidade. É mundo de quê? Iniquidade. É mundo de iniquidade. Tá? Então assim, se eu abro a boca aleatória, a ermo, eu só vou falar besteira. Eu não posso, irmão, só posso abrir minha boca quando o Espírito me governar para isso. Glória a Deus. Porque dentro de mim tem o meu Espírito que se alia com o Espírito de Deus. E aí o Espírito de Deus instrui o que é que eu devo falar. Aleluia, Deus. E aí eu vou, quando eu abrir a boca, o mundo de iniquidade continua presa lá dentro. E só vai sair aquilo que é bom. Porque o Espírito Santo guia. E diz assim, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Interessante, irmão. Que a língua está situada entre os membros do nosso corpo. Pronto. Achamos uma solução. É só meter a peixeira nela. E mandar ela embora. Você está entendendo, gente? Que é ela que está contaminando o corpo todo. Você entendeu? Só que não é assim que funciona. Ela tem utilidade. Eu vou ter que suportá-la dentro de mim até a regeneração. Até a vinda de Cristo. Porque tem gente que pensa assim, cara. Ele começa a calcular a palavra e pensa que é isso. Tem gente que fura até o olho, porque lá na Bíblia está escrito, se teu olho vai pecar, arranca-o. Não, meu filho, é aquilo que... É assim, ó, por exemplo, eu cobiço coisas, então tem que virar meu olho para aquelas coisas. Tem que me afastar daquilo. Entende? Então, o que acontece aqui? Acontece que eu vou ter que
jejuar, orar e controlar o que eu devo falar. É isso. Eu não posso meter a peixeira na língua e arrancar ela fora, senão ficava fácil, né, irmão? Tá entendendo? É só mandar o médico meter uma anestesia e ó, ficava fácil. Tá entendendo? Já é pro céu. Isso, só que aí é o seguinte, mas o mal contamina o corpo todo, né? Uhum. Então se nós nasceu com a língua, então todo o corpo já está contaminado. Se cortar a língua, o mudo fala através de quê? Aí o mal passa pros dedos. Libra, né? Aí o mal passa pros dedos. Entendeu? Se arrancar os dedos, pronto. O mal passa pros pés. Gesto. Ué. Olho. Gestos, olho, Não tem pra onde correr. Mas a língua é porque ela quer soltar pra fora aquilo que os membros estão sentindo. Aquilo que... O engano que o coração está sentindo, ela quer tramar. É ela que trama. Por exemplo, eu quero enganar alguém aqui. E aí é o seguinte, eu vou falar para fulano e ali, e tal, e vou dizer que lá tá dando uma benção e tal, mas é mentira. E quando ele chegar lá, eu vou botar, vamos supor que eu faço uma armadilha pro Sandro. Aí chega lá, eu boto uns pregos lá e tal, quando ele passar com a moto, vai furar os pneus dele. Tá entendendo? Só que eu tô tramando mal. E para mim fazer você ir lá, eu tive que usar o quê? A língua. Pronto, aquilo que estava dentro, a língua fez sair para fora. Certo? É isso. Glória a Deus. Lê aí, Sandro, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Amém. E concluindo ali o versículo 6, vai dizer também que é o seguinte, que não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tá bom? Então, assim, ela, além de jogar os outros no fogo, ela cai no fogo. Tipo assim, aquele membro que, tipo assim, que ela não está disposta em salvar. Ela está disposta em sempre fazer as pessoas se perderem. Entende? O que acontece? É aquele membro que ela vai, que ela tem um prazer, ela sabe que ela vai pro fogo também, mas ela antes quer ver algumas pessoas caindo no fogo na frente dela. Entendeu? Então assim, no versículo 7 diz assim, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres humanos, seres marinhos se domina e tem sido dominado pelo gênero humano. Lê o 8 também, Sandro, por favor. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Isso, tá entendendo? Então o que acontece? Parece que eu tô vendo uma língua andando, sabe? O que acontece? Por quê? Porque toda espécie de fera, de animal, leão, se você cria de pequenininho, você doma ele, mesmo estando grande, você vai criando ele ali, botando carne para ele vai se acostumando com você, você consegue dominar ele, tá entendendo? Você consegue amedrontá-lo, tá entendendo? Fazer ele recuar, sabe? O que acontece? Só que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Tá entendendo? A língua nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Entende? Carregado de veneno o quê? Mortífero, justamente. Por quê? Porque a língua, ela está entre os membros dos ossos. A língua, irmão, para tu ter ideia, a língua, ela é algo assim que, tipo assim, ela manifesta todas as partes do meu corpo. A língua, ela significa que é um conjunto de órgãos, é as entranhas. São as entranhas da pessoa. É um conjunto de órgãos. Você fala aqui, você sente lá no pé, falando, porque ela vem aqui, ó. Ela transcorre todo o corpo aqui, ó. Ela tem veias da língua que vai para toda parte do seu corpo. Tem nervo, talvez, dentro dela tem, não sei se é nervo o nome, mas algumas coisas que aciona, né? Alguma coisa assim que Células. Isso, células que pode
É como se fosse assim um bocado de chipzinho, igual a uma placa de um computador que gera tal Sinais. funcionamento para tudo quanto é lado, tá entendendo? Então tá aqui, irmão. Tá entendendo? O cérebro faz isso? Faz. Mas o cérebro, ele fica oculto lá dentro, ele não manda nada para fora. Quem manda é a tal da Língua. Justamente. Inclusive a boca só existe por causa da tal da língua. Entendeu? Aleluia. Imagina o homem sem boca. Como é que não ia ser? Então o que que acontece? Então a língua, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, capaz, carregado de veneno mortífero. Então, nós entendemos aqui nessa parte aqui que ela é veneno mortífero. Veneno mortífero, porque na verdade você vê que hoje em dia as fofocas na igreja, interessante que é difícil, né, ter homicídio por causa de conversa. Lá no mundo tem muito homicídio por causa de conversação, por causa de falas, né? Mas tem briga feia. Eu sei, mas na igreja também rola morte também. Eu já vi mortes de crente também, nas igrejas também, por causa de conversa, entendeu? Então assim, o que que acontece? Vamos supor. Porque a língua, irmão, ela é denunciante. Ela é denunciante. Vamos supor que o marido trai a mulher. E alguém percebeu, aquela língua vai denunciar. Ela vai tentar guardar ali, sabe, um bom tempo, mas depois ela não aguenta mais. Ela solta. É igual o demônio, só soltei o burro. Ele soltou o burro lá porque ele ficou com dó do burro que estava preso. Aí o burro foi lá, quebrou a cerca de arame, passou por cima das galinhas, soltou as galinhas e o burro brabo, o rapaz acabou com o milharal. Aí o dono da fazenda falou assim, culpa do diabo. Aí o diabo falou, não, mas eu só soltei o burro. Não fiz nada. Tá entendendo? Só soltei o burro. Burro tá endemoniado. Você já viu que tem gente assim? Eu não fiz nada. O que eu fiz? Já vi. Fez tudo. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos abrir aí, lê aí alguém aí, Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. E sem falar, pastor, daquela Quando língua. faltar 5 minutos para 9, você me avisa, tá, irmão? Tá. Por favor. Sem falar naquela língua que quer fazer a outra pessoa tropeçar com a língua também. Isso, pode ler, mano, Gênesis 3:1. Justamente. Uma palavra Joga um outra- verde para colher um maduro. É isso. Uma língua, quando você falou da questão Justamente. da língua que... Cobra engolindo cobra. Ora, a serpente era mais astúcia que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Então a serpente, ela era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. E o que ela fez? Ela disse para a mulher. Se ela disse, ela usou o que? A língua. Tá entendendo? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então aquela língua lá, ela inflamou toda a carreira humana. Você tá entendendo? Tanto que ela é cortada no meio, né? Entendeu, filho? Igual língua de lagarto. Não é verdade? Tipo assim, dividiu, né? Então assim, ela colocou toda a carreira humana a perder. Por quê? Porque uma mulher inocente que estava ali, aquela mulher até então ela era pura. Mas aquela mulher inocente que estava ali, uma língua, tá entendendo? Usou de sutileza para poder fazer uma humanidade toda ser o que é hoje em dia. Você tá entendendo, gente? Sim, senhor. E aí o que acontece? Então ninguém consegue levantar a humanidade caída a não ser o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que é o Deus. Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Aleluia, Glória a Jesus. Aquele que veio para resgatar e buscar o que havia perdido. Glória a Jesus. Só ele, irmão. Abra aí, meu bem, Provérbios 18:21.
Sandro, Tiago 1,19. Provérbio 18, 21. 21. Pode 18, 21, pode ler. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eita glória! Então assim, se você... A morte e a vida estão no poder da língua, tá? Até que mesmo para quem tem língua, sabe que até mesmo para poder trair ou fazer um esquema, tem que se comunicar. Para roubar um banco, tem que se comunicar com a quadrilha. Para adulterar, para fazer swing, tem que comunicar com as pessoas. Entende? Para fazer qualquer tipo de pecado, você pode ter o dinheiro, mas é a língua que vai se comunicar. É a língua que vai dizer se eu quero a treva ou se eu quero a luz. Porque a proposta ela vai surgir, pode não ser da tua boca, mas alguém vai dizer, você aceita uma cerveja? Alguém vai dizer bem assim para você, nossa, você não quer ficar comigo nessa noite? Alguém talvez vai dizer para você coisas que vai fazer com que você venha responder ou sim ou não. Se você bem utilizar da sua língua, você vai comer do fruto que ela tem para oferecer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Mas nós sabemos que existe o fruto podre. Meu Deus. Então nós devemos saber bem dizer sim e não. Seja, Glória porém, eu a posso Deus. falar assim, sim, não, não. O que diz passar é procedência maligna. Se é bênção, diga sim, pode dizer sim. Se é maldição, irmão, tô fora. Se eu vou fazer uma coisa, se eu vou aceitar uma proposta que eu sei que o meu Deus não vai se agradar, que não vai ser legal, que Jesus, eu vou só para encher o meu ego, só para poder me beneficiar, eu não vou aceitar. Porque tem coisas que é bom para mim, mas às vezes não é bom para Deus. Meu Deus. Você está entendendo? E eu tenho que entender, irmão, que eu, Cícero, tenho corpo, alma e espírito. Às vezes tem coisa que é bom para o seu corpo, mas não é bom para a sua alma e para o seu espírito. E aí o que que acontece? Aí pesa na balança oposta e fica 2-1. Aí Deus fala assim, eu estou perdendo. Por quê? Porque se teu corpo falar que quer, a sua alma vai junto e fica só o espírito. Aí Deus fala, ficou 2-1 contra mim na vida dele. Aí se você renunciar ao mal, aí a tua carne, tá entendendo? Ela vem sem querer vir pro lado espiritual, ela não se converte. Só que, porém, Deus fica ganhando de 2-1 dentro da sua vida. Porque a alma fica intacta e o espírito também. Aleluia, Deus. Amém? É assim, ó, tá aqui, ó. O copo aqui, o espírito, a toalhinha aqui. Ó. Espírito, alma e corpo. Fala, espírito, alma e corpo. Espírito, alma aqui e corpo. Aqui é o corpo, tá? Aqui é o corpo. O sangue e a carne, tá? Vermelho, sangue e a carne. Aí vamos supor, se você, ó, aqui, ó, entre esses dois aqui, ó, tá aqui a parte aqui da carne que não se converte, tem uma barreira, a alma fica no meio. Tem uma barreira bem aqui, ó. Vamos supor que tem uma linha bem aqui e uma linha aqui, ó. Tá? A sua alma pode ir para qualquer lado. Para onde ou o seu espírito levar, ou o seu corpo levar. Se o seu corpo quer a treva, quer para lá, aí a sua alma vem junto. Seu corpo arrasta a sua alma. O espírito não vem porque o espírito volta para Deus que o deu. Ele tem uma linha bem aqui que ele não passa. Ele não vem para as coisas da carne. Ele pode até vir aqui gritar pela alma no espaço da alma, mas onde a carne vai, ele não vai. Tá entendendo? Aqui também. Calma aí. Aqui também. Você faz as obras do Espírito. Aí você vai fazer a obra do Espírito, a sua alma vai junto. O seu corpo pode vir até aqui na linha do Espírito aqui, mas não passa. Porque não se converte.
Aí fica aqui gritando, volta, tô com saudade. O demônio tem poder sobre esse corpo para ficar usando o corpo da pessoa para dizer, eu tenho aqui uma mulher bonita para você, mais bonita do que a sua. Eu tenho um homem aqui especial, um Tom Cruise, um Zóio Verde, um Brad Pitt. Eu tenho aqui uma barra de chocolate para te dar, para te oferecer e tal. Fica daqui gritando. Tá entendendo? É a língua da serpente. Gritando para ver se porque a sua alma é que escolhe. Uhum. A sua alma é que escolhe se quer fazer a vontade do espírito Meu Deus. ou do corpo. O raciocínio está na alma. O raciocínio está na alma. O sentido da vida é a alma. Tá entendendo? Você é uma alma. É você que decide se vai fazer a vontade da carne ou do espírito. O que é o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo não tem nada a ver com o seu espírito aqui. Tá? O seu espírito é o seu espírito, é a parte boa que por natureza Deus já colocou em você. Tá entendendo? Meu Deus. Para poder clamar pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque esse Espírito aqui, ele volta para Deus que deu. Só que o Espírito Santo é o próprio Deus, tá? Que quando a alma quer fazer a vontade do Espírito, tá? Aí o que acontece? Aí o Espírito se aproxima do Espírito Santo. Glória. E aprende com o Espírito Santo. E vai instruindo a alma aqui, dizendo, olha alma, não faça a vontade da tua Glória a carne Deus, lá. aleluia. Não faça os desejos da tua carne lá. Porque só pelo Louvado Espírito seja o nome do Santo Senhor. nós conseguimos fazer com que o meu nosso Deus. Espírito fale com a nossa alma. Verdade, Senhor. Vocês entenderam aí? Sim, Senhor. Então é isso. Então, pode ler, Sandro. Tiago Glória a 1, Deus, versículo 19. é forte. Né? Tiago 1, 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pouco para ouvir, pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, diga todo, Todo homem. homem Então, todo homem seja pronto para o quê? ouvir, Pronto para o quê? ouvir. O que ele está dizendo pronto para ouvir, irmão? Tem coisa que eu não estou pronto para ouvir, não, mas eu tenho que me preparar porque eu posso ouvir uma coisa que pode querer me incendiar. É. Mas eu tenho que estar pronto. Aí vai o final do texto, diz assim, ó, tardio para falar e tardio para se irar. O que é tardio para falar? Para você pensar o que você vai falar. Aleluia. Não sair falando pelos cotovelos que vem na tela. Glória a Deus. Todo homem seja pronto para ouvir. Eu estou aqui sempre pronto para ouvir. Vou ficar tarde, eu quero só ouvir. Deixa eu falar. Falar que eu quero analisar como é que eu respondo. Porque eu não posso responder de qualquer maneira. Tá? Porque tem coisas que prendem a gente. Igual, por exemplo, eu vou fazer um trato com o irmão. Vamos lá, Sandro, vamos gravar uma música. Dei minha palavra, mas o Espírito não queria que eu gravasse. Entendeu? Você entendeu? Porque Deus é que comanda. Glória a Deus. E assim, quando você se precipita, você não vai orar, aí você acaba se precipitando e depois Deus fica falando, não, não era assim. O Espírito fica dizendo, não, não era aquilo lá. Até que porque, irmão, tem coisa que é só para você. Que Deus deu para você. Não adianta querer colocar alguém na barca, porque se você colocar, Deus pode dizer assim, ih, rapaz, dei pro camarada, ele foi chamar fulano, Belcano, sendo que eu estou tratando Beltrano e outras coisas. Tá entendendo? Então assim, eu tenho que ser tardio para falar, pronto para ouvir. Ouvir o quê? Uma proposta. Eu chego no Sandro, Sandro, tu tá pronto para ouvir. Aí a minha proposta é, vamos fazer um projeto? Essa foi a minha proposta. Aí você tá pronto para ouvir o que eu falei, só que você vai ser tardio para falar. Você não vai falar da boca para fora. Você vai raciocinar. Você vai refletir qual vai ser a resposta. Porque talvez se você falar vamos, nós podemos estar fazendo um trato ali que Deus não aprovou. Entendeste? Entendeu agora? É isso que eu estou falando. Só um exemplo, tá, Sandro? Só peguei nós aqui como exemplo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o que acontece? Então eu também tenho que ser tardio para se irar. Por que tardio para se irar? Tá entendendo? Porque a justiça de Deus não opera na ira dos homens. Aleluia, Deus. Quando eu fico irado, eu faço coisas que Deus não faria. É, meu Deus.
Eu quero ir embora, eu quero arrumar minhas roupas, eu quero quebrar a televisão, eu quero meter o celular na parede, eu quero... Você está entendendo, gente? Eu tô cansado, essa vida não é mais pra mim, essa mulher briga demais, esse homem não sei o quê. Então, eu tenho que ser tardio para se irar. Por quê? Porque se você se ira, você se precipita e faz besteira. Tá entendendo? Você toma uma decisão precipitada que depois você pode se arrepender e não tem mais como voltar atrás. Então pensa bem, antes de qualquer coisa. Aleluia! Glória Irmã, a Deus. abre aí por gentileza, Provérbios 25:11. Provérbios 25:11. Provérbios 25:11. Meu bem, Jó 15:6. Jó 15:6. Jó 15:6. Santo, Mateus 4:5-6. Mateus 4:5-6. Mateus capítulo 4, versículo 5-6. Irmã, Ana, se abriu aí, pode ler aí. Provérbios 25:11. Só um pouco. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, como maçãs de ouro, maçã de ouro. Por quê? Porque a maçã precisa ser de ouro, porque só a maçã, ela é o quê? Ela é comestível. Diga, comestível. Comestível. É o que a sua língua vai provar, tá? Então a maçã tem que estar acima da bandeja que vai levá-la. O recipiente não pode ser de ouro. Quem tem que ser de ouro é a maçã. Então o que tem valor para nós aqui é a comida e não o objeto. Glória a Deus, aleluia. Entende? Aleluia, Deus. Como maçãs de ouro em salva de prata é uma coisa que casou. Você conseguiu colocar a prioridade naquilo que realmente é prioridade. Maçã, tu é de ouro para mim, tá? Mas a bandeja é prata, tá? A bandeja vem depois. Ela tá ali te levando, mas se não tiver a bandeja, nós cata lá no cesto de qualquer jeito. Entendeu? Mas a maçã de ouro não pode faltar. Então, quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Está nos ensinando a organizar isso daí. Sabe, quando Paulo fala fazei tudo com ordem e decência, tá? Paulo não está dizendo que eu não posso cantar rap, que eu não posso cantar corinho de fogo. Não é isso que Paulo está dizendo, porque tem gente que pega esse texto e diz que fazer tudo com ordem e decência, tá entendendo? Mas não é isso, gente. Ordem e decência não é isso. Ordem e decência é a gente saber o que é prioridade. Aleluia. Jesus é judeu? Então Jesus, ele é o quê? Dizimista, ofertante, ele é, aleluia, ele é uma pessoa que guarda o sábado. Só que ele vai ter que fazer tudo em ordem, tá? Naquele momento está tudo desorganizado, tem vidas passando necessidade. O que ele vai preferir? Curar um enfermo ou guardar o sábado? Curar o enfermo. Justamente. Ele está fazendo com ordem e decência. Entende? Ordem é isso, irmão. É você priorizar o que vem primeiro, gente. Tá entendendo? Glória a Deus. Ordem e decência. Vamos supor, a minha mãe quer algo meu. Tá entendendo? Só que a minha esposa também quer algo meu naquele mesmo dia. Quem é a prioridade? Minha mãe ou minha esposa? Sua esposa. É isso mesmo. Ordem e decência. Então, assim, se for para escolher atender um ou outro, se não tiver como atender os dois, eu vou ter que dar prioridade a quem tem o direito da prioridade. Porque a palavra diz, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua, e os dois serão uma só carne. Tá, meu filho quer alguma coisa, aí vou colocar a esposa de novo. Mas a minha esposa disse para mim também que naquele dia ela está precisando de tal coisa. Tá? Se for algo assim, vamos supor, o que eu posso falar aqui agora? Vamos supor que seja algo relativo, o nosso casamento, a nossa situação, o nosso bem-estar, eu devo priorizar ela. Por quê? Porque meus filhos eu tenho eles para sempre. E ela talvez eu possa perder a qualquer momento. Porque ela é minha esposa, tá entendendo? E o que acontece? Ela é minha esposa e ela é a prioridade. Assim também ela também deve olhar para mim da mesma forma. Tá entendendo? Porque eu vou te falar. Quando a mulher começa a se preocupar com os filhos, fica chateado com o marido, fecha a cara, sabe, faz cara feia, não pode, gente.
Tá entendendo? Por quê? Porque senão quebra a ordem e a decência da palavra. Entendeu? Inclusive uma família é feita pelo marido, a mulher e sua prole. O restante é parente. A mãe, a partir do momento que eu casei, minha mãe não é mais minha família. Minha mãe é minha parenta. Uma parenta mais chegada, mais próxima. Mas é parenta. Minha família é eu, minha esposa e os nossos filhos, que, se for procurar, não tem nenhum perto. Entendeu? Então, assim, Jesus era dizimista, certo? Porque ele era judeu. Só que entre dizimar e salvar uma vida, o que ele preferia? Salvar a vida. Faça essas coisas sem omitir aquelas. Eu não estou omitindo que aquela lá é válida. Tá entendendo? Mas eu não posso deixar de fazer uma coisa que é mais importante. Prioridade. Vocês estão entendendo, gente? Sim, Senhor. Aleluia. Então, assim, o Espírito Santo é bom porque ele leva nós para onde nós nem estávamos imaginando que ia chegar, né? Glória a Deus. Então, assim, pode ler aí quem foi que eu pedi agora? Mateus, Jó 15:6, meu bem aí. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Isso aqui ele faz, tá, irmão? Acusando Jó, tá bom? Jó, capítulo 15, versículo 6, tá? Porque Jó, ele começa a se justificar sobre uma acusação que os seus amigos estão fazendo sobre ele. Aí o Elifaz joga isso na cara de Jó. Ei, Jó, a tua própria boca é que te condena e não eu. Só que às vezes o cara está condenando. Só que ele já está lançando palavra para a própria boca do camarada soltar de lá o que não deveria soltar. Tropeçar, igual você falou. Entende? É isso daqui. Por que a própria boca de Jó começou a condenar ele agora? Porque uns falsos amigos encostou perto dele e está falando asneira perto dele. Tá entendendo? Então a gente tem que vigiar para nós não ser esses falsos amigos. Que puxa da boca da pessoa aquilo que vai condenar a pessoa. Sabe, que lança um verde para colher um maduro. Porque tudo isso é anotado nos livros das crônicas. Né? No livro que Deus tem lá em cima. É igual esses repórteres de delegacia, né? Justamente faz o cara se condenar. Porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. É igual aquela música de liberdade condicional das antigas que nós não escuta mais porque nós estamos agora na bênção. Mas falar bem assim, e agora, velho, tá enrolado. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. É? Já faz quase 6 anos que eu vivo aqui. Entendeu? Lê aí, Sandro. Mateus 4, versículo 5 e 6. 4, 5, 6. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Aleluia. Então o que acontece? O diabo, ele, quando vê que Jesus teve fome, ele vai lançar a proposta daquilo que Jesus está tendo necessidade. O diabo, ele lança uma proposta dentro da sua necessidade. Tá? Ele te tenta. Tá entendendo? E o que acontece? Ó? As pessoas são de carne e osso. Quando você tem uma necessidade, é aí onde você tem que ver que quando você vai recorrer aos seres humanos, aí o diabo trava os corações para ninguém te ajudar. Tendo a sua necessidade. Eu tive uma necessidade de arrumar um negócio aí, mandei, até peço perdão para a irmã, que eu mandei ele para cada linha de transmissão, porque eu estava precisando, mas não é para você não. Aí eu pedi uma ajuda lá para poder trocar essa embreagem, irmão, ninguém se levantou. Por quê? Porque dentro da minha necessidade, tá entendendo? Porque é uma necessidade, qualquer hora se parar vão ficar na pista. Entende? Aí o que acontece? O inimigo, irmão, ele travou os corações. Sabe? Por quê? Porque quando toca no bolso, diz que o jovem rico faz cara feia, né? Quando Deus ele endureceu o coração de Faraó, é porque tocou no bolso de Faraó. É isso, toca no bolso que o coração endurece na hora. Então, dentro daquela necessidade, o inimigo sabendo,
Ele fez o quê? Ninguém me respondeu nada, ficou todo mundo calado. E ali quis bater uma angústia dentro de mim, só que eu já tinha passado por algumas provas dessas antes. E eu lembrei que se a gente ficar aperreado, acaba fazendo o quê? Desviando. Tá? Da outra vez eu fiquei agoniado por causa de uma dívida e acabei tomando um remédio, dopando. A mulher ficou com medo, foi embora, eu entrei foi nas drogas. Tá entendendo? Então o que que acontece? O diabo é assim, irmão. Ele derruba a pessoa dentro de um campo de uma necessidade que a pessoa tem. E ele começa a soprar. Vai, pede para fulano, pede para Beltrano, inventa uma história, fala outra coisa. Tá entendendo? Até, né? Inventar nós não inventa, porque a ideia foi certa. Porém, ele quer que você caia em algum laço verbal. Tá entendendo? E aí o que que acontece? Acontece que Jesus ele vai dizer para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Do Cício? De Deus. De Deus. Tá entendendo? Sim, Senhor. Então assim, na hora da tentação, se segura e espera Deus falar.